Estamos de volta e você confere agora uma entrevista bacana comandada por Marcelo Moura. Conheça a Home Lovers, uma empresa portuguesa que traz propostas bem interessantes para o ramo imobiliário. Olá, Marcelo! Oi, Lu. Nós estamos aqui agora para conhecer a Home Lovers, uma empresa muito interessante que trabalha com as casas com conceitos diferenciados. Nós estamos aqui com a Magda e o Miguel Tilly e vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, a Home Lovers atua para criar e oferecer casas que têm uma história, ou seja, casas com alma. Explica um pouquinho para a gente melhor esse conceito. A Home Lovers nasceu há cerca de 4 anos e só para dar para inserir um bocadinho dentro do contexto, na altura as pessoas tendencialmente viviam mais em zonas periféricas, em casas novas, com todas as comodidades, nomeadamente elevadores, garagens, facilidades de acesso, tudo isso. E nós começámos a sentir que havia uma apetência para vir viver para o centro da cidade. Portanto, quando decidimos abrir a Home Lovers, focámos-nos em casas antigas, casas remodeladas, casas únicas com história, como nós gostamos de dizer, e que de facto são casas que mantêm não só a traça antiga, como entradas com azulejos, portadas, tetos trabalhados, todos esses elementos diferenciadores de uma casa nova, uma casa recente. No fundo, o nosso cliente procura poder viver numa casa sentindo-se confortável, mas não descuidando do aspecto estético e tendo como referência e como gosto principal todos os elementos antigos, históricos, que de facto existem na cidade de Lisboa, que foi onde nós inicialmente, onde nós começámos. Depois acabámos por ir para o Porto e também para toda a linha de Cascais, onde também encontramos casas com estas características, e hoje em dia temos também algumas casas mais recentes, alguns empreendimentos, mas nunca descuidando deste bom gosto e deste cuidado com as linhas de arquitetura. E Miguel, então essas casas são sempre casas revitalizadas ou também podem ser casas contemporâneas, mas que passem ao comprador alguma história realmente diferente, que lhe passem um conceito novo? Claro, nós portanto temos, digamos, duas vertentes. Uma primeira vertente que tem de facto está relacionada com as casas que estão nos tais bairros históricos, muitas delas em prédios do início do século passado, portanto em termos estruturais inclusivamente muito débeis, mas no entanto toda a parte de reconstrução, mesmo a própria Câmara Municipal de Lisboa tem regras muito próprias e muito restritas sobre a forma como essas casas têm que ser reabilitadas. Não se pode, por exemplo, pôr cimento nessas casas, que é uma coisa interessantíssima. Tem que ser dado, digamos, quanto muito, uma viga de metálica, uma viga de ferro. Portanto, não se pode usar o betão, porque esses próprios prédios não resistem, digamos, ao peso dessas estruturas. Portanto, isso é uma vertente, isto é, nós trabalhamos muito bem as casas nas zonas históricas, não é? E essas casas têm que ser reabilitadas de acordo com certos padrões. Portanto, isto é uma vertente. A outra vertente existe, de facto, também na cidade de Lisboa, algumas zonas que, apesar de não estarem no centro histórico, são zonas que, pelas suas características próprias, de alguma forma também têm a linguagem de Lisboa, ou pela proximidade do rio, ou pela própria história do bairro em si, que no fundo, apesar de não terem aquelas características que eu inicialmente falei relativamente às casas do início do século, ou até anteriores, do século passado, ou até anteriores, mas que têm alguma coisa também diferente. E é aí que nós também atuamos e que temos feito também a diferença nesse setor. Miguel, qual é o perfil do cliente Home Lovers? Ora, o perfil do cliente Home Lovers procura algo diferente. Ponto.
A maior parte das imobiliárias, das agências em Portugal, em Lisboa, gostam muito de trabalhar aquilo que é mais fácil de angariar, no fundo. Nós queremos procurar o que é difícil, exatamente aquilo que não se consegue através, se calhar, de um telefonema ou de uma ida à rua. Não, nós temos que ir conhecer o proprietário, através, no fundo, nós trabalhamos com proprietários individuais. Okay? É importante, obviamente, os empreendimentos, tudo isso, mas isso não é a nossa imagem. A nossa imagem é trabalhar com o cliente proprietário particular. E aí é que nos faz encontrar as tais casas especiais. Porque o empreendimento que tenha 150 casas, todas iguais, no fundo, só diferenciando no tamanho, isso não é algo de particular. E é isso que nós oferecemos aos nossos clientes. O cliente, quando vem à Home Lovers, procura de facto aquilo que não consegue encontrar nos outros sítios. Procura lifestyle, procura uma casa única, procura tendência. Os clientes sabem que as nossas casas de facto estão só connosco. E é também por isso que nós, por exemplo, não anunciamos as nossas casas em nenhum portal. Se quer uma casa Home Lovers, é aqui que tem que procurar, não vai encontrar em mais lado nenhum. Os clientes são muito exclusivos nossos, trabalham praticamente só connosco. Sim. Quem são esses clientes? São jovens, são meia-idade, são casais, são solteiros? É extremamente transversal. Temos muitos portugueses a trabalharem connosco, temos muitos jovens que saíram daqui em determinada altura e, portanto, deixaram as casas cá. Depois, e foi o nosso primeiro público-alvo, porque como nós somos uma agência mais trendy, mais cool, mais próxima das pessoas e mais desburocratizada, acabámos por tocar primeiro nos jovens. Depois, através dos jovens, por recomendação, vieram os pais dos jovens. E neste momento eu arriscaria dizer que teremos consideravelmente pessoas como proprietários acima dos 40 anos, os avós. Acaba por ser muito transversal. No fundo, o elemento unificador é apenas, eu acho que a ligação à cidade e a ligação à arquitetura da cidade onde estão as suas casas. E porque sabem que a Home Lovers vai de facto cuidar delas e vai conseguir trazer-lhes o melhor novo proprietário ou o melhor novo arrendatário. E acho que isso, sem dúvida, marca a diferença. Com certeza. Então, muito obrigado por nos apresentar a Home Lovers. Ficamos felizes de conhecer essa iniciativa e, quem sabe, podemos, Lu, vir aqui a Lisboa e procurar uma boa casa, né? Com alma, com história. Pois é, né, Marcelo? Quem sabe, né? Com esse espírito empreendedor que a gente tem... A qualquer momento a gente chega lá. Quem sabe, né? Muito legal esse conceito de casas com alma. Será que tem alguma empresa que faça um trabalho parecido com esse aqui no Brasil? Vamos procurar. E a gente traz aqui no Casa Design pra gente conhecer. Com certeza. Tá gostando do Casa Design de hoje? No próximo bloco, a gente encerra o programa com mais uma matéria que fizemos em Lisboa. Você vai conhecer um projeto social chamado Terra dos Sonhos. Não perca, daqui a pouco a gente volta.